Fala, torcedor e torcedora alvinegra. Aqui quem tá falando é o Breno, tenho 13 anos e esse canal é o canal Vozão Kids para todos os torcedores e torcedoras da nação alvinegra. Então, galera, nesse vídeo vim fazer o pós-jogo de Ferroviário 3, Ceará 0, né? Derrota humilhante aí do Vozão. Estreamos da pior maneira possível na Copa do Nordeste. Então, vou analisar essa primeira derrota do Ceará na temporada. Mas antes, eu já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe para todo mundo e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram. É só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, vou iniciar, né, a análise aí do pós-jogo pela escalação inicial do time, né? Assim como eu havia dito lá no pré-jogo, a escalação, né, não deveria sofrer grandes alterações, deveria ser a mesma base do time que enfrentou a equipe do Guarani de Juazeiro. E realmente aquilo que eu falei se concretizou. As únicas mudanças foram, né, a entrada do Buiú na lateral direita, substituindo o Michel Macedo, que está machucado, e o Luvanor entrando no lugar do Caio Rafael. Então vou começar falando, né, sobre essas mudanças, né, começando ali pelo Buiú. Ele fez uma partida muito fraca, muito abaixo. O Buiú é um lateral que não consegue agregar nem ofensivamente e nem defensivamente, né? Então ficou claro que sem o Michel Macedo, o Ceará perde muito, principalmente defensivamente, né? E sem o Michel Macedo, as únicas opções que restam é o Buiú e o Igor. E o Igor também não é um lateral excelente, não é um lateral à altura do Michel Macedo. Então o Ceará precisa se desfazer logo do Buiú e do Igor e ir no mercado em busca de um lateral à altura do Michel Macedo, porque Buiú, né, realmente não dá e o Igor também não. Então, infelizmente, lateral direita com Buiú muito fraco, não conseguiu agregar em absolutamente nada na partida. Lá no ataque teve o Luvanor, acho que o Luvanor não fez uma grande estreia, né? Falta ainda, né, mais ritmo de jogo, né? Não foi tão participativo também, né? Só jogou apenas 45 minutos. Então acho que preciso, né, a gente ver um pouco mais aí do Luvanor para realmente a gente, né, analisar aí. Mas a estreia dele não foi muito boa, né? Precisou participar um pouco mais do jogo e mostrou ainda tá sem ritmo e precisa também se entrosar com esse time. E agora que eu já falei sobre, né, as alterações na escalação, vou falar sobre o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, os 15 primeiros minutos, o Ceará iniciou muito bem, né, pressionando, tendo boas oportunidades. Vina, né, saindo ali do ataque, vindo ali mais pro meio, recuando um pouco, né, para qualificar as articulações das jogadas, né, dando lançamento, encontrando o Janderson lá na frente, e Jean Carlos também com boa movimentação. Então os 15 primeiros minutos foram muito bons, né? O Ceará conseguiu criar boas oportunidades, Janderson, Jean Carlos e o Vina fazendo boas movimentações ofensivas. Já aos 18 minutos acabou tendo um pênalti a favor do Ferroviário, né? O Luiz Otávio acabou fazendo o pênalti em cima do jogador do Ferroviário e o Ferroviário acabou convertendo a penalidade. E na minha opinião foi um erro do Luiz Otávio, porque naquela situação o jogador do Ferroviário estava cara a cara com o Richard, então ele não poderia dar o carrinho, ele tinha que tirar espaço, né, deixar o jogador sem ângulo, né, dar um carrinho naquela situação é pedir para o juiz dar pênalti. Então, na minha opinião, o Luiz Otávio vacilou, né, e o Luiz Otávio também saiu lesionado, né, aos 20 minutos, né, praticamente logo após o lance do pênalti, o Luiz Otávio acabou saindo lesionado. A gente torce, né, para que não seja nada demais e que ele possa voltar o mais rápido possível, né, porque na temporada passada, infelizmente, a gente sofreu muito já com lesões. E na minha opinião, o Luiz Otávio não é mais o mesmo Luiz Otávio de alguns anos atrás. É um cara que tem um papel muito importante ali no vestiário, né, é o capitão, é um ídolo, ele motiva, né, chama a responsabilidade dentro de campo, no vestiário, mas realmente, tecnicamente, o Luiz Otávio perdeu muito. E na minha opinião, ele jogando ao lado do Thiago Pagnussá, fica uma zaga muito lenta, né, muito pesada, envelhecida. Então precisa ter ali o David Ricardo jogando ao lado do Thiago Pagnussá, né, para ter uma qualidade melhor ali na saída de bola, né, ter melhor qualidade também ali na bola aérea. Também o David Ricardo é muito bom nisso, é um zagueiro muito promissor. Então para mim, Luiz Otávio não dá mais aí para ser titular do Vozão, mas também vale lembrar, né, que o David Ricardo não fez uma excelente partida, assim como o Thiago Pagnussá. Então, o Luiz Otávio muito mal, né, levou amarelo, né, acabou fazendo pênalti, ainda saiu lesionado. Então, partida muito fraca aí para o Luiz Otávio. E depois desse gol do Ferroviário,
o Ceará não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. Não conseguiu manter aquela intensidade que teve nos 15 primeiros minutos. E o Ferroviário continuou em cima, continuou tendo oportunidades. Tanto que o Richard fez um milagre no primeiro tempo, depois do pênalti, né? Salvando ali diversas vezes, no bate-rebate ali dentro da pequena área. O Richard salvou, né? E o Ferroviário continuou em cima, né? Conseguiu ampliar o placar em uma falha do sistema defensivo. Porque o jogador do Ferroviário passou por dentro ali de todo o mundo da defesa. Todo mundo da defesa. Ele passou por dentro de todo mundo. Ninguém conseguiu dar o corte. Ninguém conseguiu tirar a bola. Então, mais um erro do sistema defensivo. E o Ferroviário conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo. Então, os 15 primeiros minutos do Ceará foram bons. Teve o pênalti. E aí depois o Ceará acabou, né, se perdendo na partida. E o Ferroviário cresceu. Continuou pressionando depois, né, que fez o gol de pênalti e acabou ampliando, fazendo 2-0 na primeira etapa. Já no segundo tempo, né, o Ceará começou com 2 alterações, né? Colocou o Eric no lugar do Jean Carlos e também colocou o Vitor Gabriel no lugar do Luvanor. Na minha opinião, foi um erro a entrada do Eric no lugar do Jean Carlos, porque o Jean Carlos era um dos melhores jogadores ofensivamente do Ceará. Então, pra mim, o Jean Carlos tinha que se manter no jogo, né? E a entrada do Vitor Gabriel, na minha opinião, foi, né, deu pra entender, porque o Luvanor não estava fazendo, aliás, não fez, né, uma grande estreia. E na minha opinião tinha que fazer alterações no sistema defensivo. Era ali onde estava o grande problema do Ceará, era na defesa. Aí tinha que colocar ali o Igor, né, pra tentar melhorar um pouquinho ali a lateral esquerda, colocar o William Formiga ali no lugar do Danilo Barcelos, porque ele ia dar mais qualidade ali para a lateral esquerda, já que o Danilo Barcelos ainda está muito pesado, ainda não está com condicionamento físico ideal, ele não está conseguindo acompanhar jogadas, né? Então, as alterações tinham que ser feitas no sistema defensivo e não ofensivamente. Então, para aí, né, aliás, nesse ponto aí, o Ceará acabou vacilando na segunda etapa. E também no segundo tempo, o Ceará acabou sofrendo muito psicologicamente, né? Se abalou e não conseguiu fazer mais nada. Não criou oportunidades, ainda levou um gol, né? Aos 12 minutos ele teve uma falta que o Ciel bateu, né? A bola nem foi muito alta, nem foi muito forte e passou no meio de 2 defensores ali do Ceará. Ninguém conseguiu dar o corte de cabeça. Então, mais um erro, mais uma falha, né? Sistema defensivo muito mal do Ceará nessa partida. Então, no segundo tempo, parece que o time desistiu do jogo, porque não conseguia criar nada, o sistema defensivo continuou falhando e o time parece que não estava conseguindo se entregar muito. As alterações não surtiram efeito, o Eric não conseguiu dar profundidade lá no ataque, o Vitor Gabriel não foi muito participativo no jogo ofensivo do time. Então foi bem complicado aí o segundo tempo, né? E assim, é preocupante, né, essa derrota do Ceará, porque os problemas da última temporada vão começando a aparecer, né? O Ceará psicologicamente fraco, né? Não tendo poder de reação, time, né, sem criatividade lá na frente. No segundo tempo não criou nenhuma chance clara, sistema defensivo falhando. Então realmente assim, é um jogo, né, para o torcedor se preocupar. Óbvio, né, que ainda é um início de temporada, tem muita coisa para acontecer, a gente torce demais para que o Gustavo Morigno consiga, né, realmente achar um time ideal, consiga corrigir esses problemas para poder melhorar, né, porque o torcedor não merece mais viver, né, aquela mesma temporada do ano passado. A gente precisa subir e também não pode ficar passando sufoco na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, né, tem que chegar ali nas fases finais, pelo menos, né. Então, é uma pena essa derrota pro Ferroviário, preocupante, né, para deixar o torcedor realmente preocupado, mas agora a gente torce para que esses problemas sejam corrigidos aí pelo Gustavo Morigno e que o Vozão possa voltar forte aí já no próximo jogo para conseguir fazer uma boa temporada. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram, só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, até a próxima aí, fui, tchau, tchau galera, até a próxima.